Essa é a lição número 4 e nós estamos caminhando numa sequência de estudos que vai nos ajudando no discipulado. A visão do que é o discipulado, mas também os fundamentos que Jesus ensina para que sejamos mesmo discípulos de Jesus e possamos fazer discípulos. Esse é um ano em que nós estamos priorizando trazer para a nossa cultura como igreja, para a nossa cultura como cristãos, que eu preciso ser um discípulo. Mais do que buscar de Deus o que eu preciso, mais do que buscar de Deus as bênçãos que eu necessito, eu preciso me fazer um discípulo dele. Porque nele eu tenho todas as bênçãos, nele eu tenho todas as vitórias, nele eu tenho todo o crescimento. É muito diferente, eu não quero apenas ter uma porção dele me salvando ou me ajudando. Eu quero estar nele e viver integralmente nele. Isso é me tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Deixar que Jesus seja cada dia mais o centro da minha vida. É interessante que por muitos anos os homens acreditaram que a terra era o centro de todas as coisas. E era tido por profano, era bastardo aquele que pensasse diferente. Quando alguém começou a imaginar, não é a Terra o centro do universo, o Sol é o centro do nosso sistema, as pessoas não acreditavam nisso. Hoje nós sabemos que o Sol é o centro. Todos os nossos planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol e não em torno da Terra. Até hoje, muita gente pensa que o reino de Deus, que a igreja, que a vida eterna, que as coisas de Deus giram em torno de nós. E, na verdade, somos nós que temos que girar em torno de Jesus, porque Ele é o sol da justiça. Ele é o centro, Ele é a fonte de calor, de vida, de energia. É nele que nós vivemos, é nele que nós podemos ser vitoriosos em alguma coisa. E o discipulado consiste em uma transformação diária na nossa vida, de tal forma que a gente gire em torno dele. Que a nossa vida seja em torno de Cristo. As nossas atividades, nossas prioridades, nossos valores em torno de Cristo. Ele é o centro. Essa é a lição número 4, e eu queria ler aqui rapidamente 4 versículos. Primeiro está em Lucas capítulo 6, verso 46, e diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? João capítulo 15, verso 14, Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Também o texto áureo, o texto principal de toda a nossa caminhada como discipulado, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, Ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar. A vida de discipulado é para que eu, como discípulo, aprenda a guardar, aprenda a obedecer, aprenda a viver. Esse guardar é mais do que memorizar, esse guardar é vivenciar. Eu, como discípulo, aprenda a viver o reino de Deus, todos os seus valores, todos os seus preceitos. E também como alguém que ouve o comando de Jesus, a grande comissão, eu preciso fazer discípulos, eu preciso ensinar alguém a guardar, por isso eu preciso viver. Mateus capítulo 6, verso 31 a 33, nós lemos também ali, buscai primeiro o reino, não vos preocupeis, tudo lhe será acrescentado. É uma mudança da forma de pensar. Não sou eu mais lutando pela vida e pedindo ajuda a Deus, e pedindo ajuda à igreja, e pedindo ajuda aos irmãos. Na verdade, sou eu buscando dos irmãos, buscando de Deus, buscando o Espírito Santo, buscando na igreja, na vida da comunhão, buscando a vida de relacionamento com o Senhor e com os meus irmãos, ser cada dia mais semelhante a Jesus. Ter Jesus como o centro da minha vida, ter Jesus como a luz da minha vida. E isso é buscar o reino, isso faz com que todas as demais coisas me sejam acrescentadas. A lição que nós estamos estudando traz a autoridade da palavra, a autoridade do corpo e a autoridade da cruz. Nós vimos semana passada sobre esse gráfico. A autoridade da palavra significa que a Bíblia é a verdade absoluta, o decreto eterno de Deus. E tudo e todos estão debaixo dessa autoridade. Eu posso decidir, de uma forma suicida,
de uma forma que eu vou ser lesado o tempo todo. Eu posso decidir viver debaixo do que eu penso, do que eu acho, do que eu acredito. Mas eu tenho a opção, você tem a opção de viver debaixo da autoridade da palavra. Nós já vimos que a autoridade não é só aquela imposição de quem manda, mas eu preciso entender que a autoridade é aquela identidade de onde flui tudo o que eu preciso. Então eu me submeto à autoridade da palavra, me submeto à autoridade do corpo. Eu estou entendendo que eu faço parte de um corpo, eu preciso dos meus irmãos, eu não pertenço a mim mesmo, eu preciso receber e dar, ser um canal que flui continuamente a seiva, os nutrientes, a vida de Deus. Então eu preciso de relacionamentos, eu preciso de comunhão, eu preciso estar submetido à visão do corpo, eu preciso estar submisso à liderança, seja dos meus pais, seja dos meus patrões, seja do policial na esquina, não importa onde, eu preciso ser uma pessoa submissa, integrado, interdependente. Assim as coisas da vida fluem. É como aquele paciente que vai ao médico, mas não faz nada do que o médico orientou. Então ele não adquire saúde. Da mesma forma, eu vou entender o corpo de Cristo. Eu me submeto ao corpo de Cristo, porque é assim que fluem os nutrientes da minha vida. Isso é buscar o reino. As demais coisas serão me acrescentadas. Então eu tenho a palavra como autoridade sobre mim e eu tenho o corpo de Cristo, a igreja, como autoridade sobre mim. E também eu tenho a cruz como autoridade sobre mim. Estou aprendendo que tudo o que eu preciso é me colocar em humildade, rendido aos pés do Senhor, rendido a servir meus irmãos, a ser um canal de bênçãos e nunca a apenas ser servido, a querer só receber. Autoridade da palavra, autoridade do corpo e a autoridade da cruz. Hoje eu quero parar um pouquinho mais para ver sobre a autoridade da palavra. Essa lição 4 nós queremos focar no que realmente é a autoridade da palavra. Esta é uma caminhada crescente, progressiva e precisa fazer parte da nossa forma de pensar e de viver. Ouvimos e acolhemos a palavra, Jesus, e deixamos de ser multidão. Agora nós somos discípulos. Entramos pelo caminho e por causa da cruz nos tornamos nova criatura. Temos o Espírito Santo no trono, no volante da vida. Vamos caminhar debaixo da autoridade do corpo, pois Ele é o nosso Senhor. E isso só é possível porque nos colocamos sob a autoridade da cruz, em uma vida de humildade, rendição e renúncia. Todas as coisas que nós precisamos estão descritas na Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus, é a revelação de Jesus. A Bíblia é a coleção de decretos eternos, sob os quais até o maligno está debaixo em obediência. O universo, a natureza, as coisas, os animais, toda a vida, todos nós estamos debaixo do poder da palavra. Pela palavra todas as coisas foram criadas, pela palavra todas as coisas subsistem. Assim eu preciso ter a palavra como autoridade sobre mim. Dessa mesma forma, eu entendo que a palavra é o que eu vou usar, assim como Deus usou, para construir, ou eu posso usar, como o maligno usa, para destruir. A palavra, que é Jesus, que está representada na nossa capacidade de fala, no nosso direito de pronunciar, a palavra que é o alimento da nossa alma, que é o alimento do nosso espírito, ela precisa estar na nossa boca como palavra de fé o tempo todo. E para eu ter essa palavra dentro de mim, como diz Paulo em Colossenses, abunde ricamente a palavra de Deus em vossos corações, eu preciso olhar para a palavra como uma autoridade sobre a minha vida. Eu preciso me submeter à palavra. Eu preciso buscar a palavra, eu preciso saber o que está escrito na Bíblia, eu preciso estudar o que está escrito na Bíblia, para que em qualquer circunstância, em qualquer assunto da minha vida, eu busque saber e viver o que está escrito. Afinal de contas, eu decidi que a palavra é a autoridade na minha vida.
Eu preciso desenvolver essa cultura, esse hábito de sempre buscar prioritariamente o que está escrito na palavra. E é interessante porque, assim como qualquer assunto terreno está descrito, o Senhor traz algo, uma orientação, uma instrução na Bíblia, eu e você, para qualquer necessidade da vida, podemos consultar a Bíblia. E a Bíblia foi dada a nós na revelação de Jesus, mas desde o início da criação do universo, a palavra já manifestava. Ela se manifestava na pessoa de Jesus, porque Jesus é a palavra, é o verbo vivo. Por isso, tudo que existe se chama universo, um só verso, a palavra. Jesus, nele foram criadas todas as coisas, por ele foram criadas todas as coisas. Então eu preciso me encher dele, a palavra, o verbo vivo. E quando Deus entregou a sua palavra escrita aos homens, ele usou cerca de 40 homens, num período de 1.500 anos, 40 pessoas que se doaram para o Senhor, que temiam a Deus, que ouviram a voz de Deus, que escreveram o que estava acontecendo, que escreveram o que ouviram de Deus, e isso veio sendo transmitido de geração em geração, e num período de 1.500 anos, os homens foram reunindo esses escritos e descobriram, no poder do Espírito Santo, ao unirem esses escritos, que todos eles eram perfeitamente coerentes e se completavam. Nenhum texto, nenhum escrito, nenhuma palavra pode alcançar esse nível de unidade, de coesão, de fusão, de coerência, como a Bíblia. Isso é um fato que anuncia a divindade da Bíblia, o sagrado da Bíblia, o milagre que foi Deus ter revelado a sua própria pessoa em Jesus através dos escritos, daquilo que ele foi mostrando aos homens e mulheres que Deus levantou nessa terra. A Bíblia, ela expressa textualmente, graficamente, revelações de Jesus que foram dadas a homens como eu e você, homens simples, mas tementes a Deus. Não pelo raciocínio, intelecto, a filosofia, a ideologia, mas por uma revelação do Espírito de Deus. Da mesma forma, eu e você, ao buscarmos na Bíblia a instrução para todas as coisas, nós receberemos de Deus revelação do Espírito Santo. Ele revelou sua palavra aos que a escreveram. E agora ele revela a sua palavra aos que leem o que está escrito. Então eu desafio você, em uma situação dessa semana, de hoje, a buscar, seja entre os irmãos, seja diretamente orando ao Espírito Santo: Senhor, fala comigo, revela-me na tua palavra. Eu quero a tua palavra como autoridade sobre mim, então eu quero saber o que a tua palavra diz acerca desse assunto. Por mais insignificante que possa parecer, eu quero saber. Eu não vou dar um passo, eu não vou tomar minhas decisões, meu rumo, sem saber o que o Senhor escreveu nos teus decretos eternos acerca de mim, acerca desse assunto, acerca dessas coisas. Foi assim que ele deixou registrado orientações de todas as coisas. O seu Espírito nos auxilia, nos ensina, nos revela, nos conduz a toda a verdade. Mas é na vida do corpo de Cristo, na comunhão, ao ouvir, ao estudar, ao buscar, juntos, sozinho em casa, que eu vou sendo instruído pelo Espírito Santo no entendimento da palavra, para que a palavra seja guia na minha vida. A Bíblia não é, como muitos teólogos acreditam, apenas uma fonte de estudo, de análises, de descobrimento de doutrinas, de estabelecimento de dogmas. Não, não. A Bíblia é um livro puramente de direcionamentos de Deus. O propósito de Deus em revelar Jesus a nós, através da Bíblia Sagrada, do seu texto sagrado, é exclusivamente para que eu e você nos tornemos mais parecidos com Ele. Para que eu e você experimentemos do seu reino numa intensidade tal que possamos ir por toda a eternidade com Ele. A autoridade da palavra precisa ser algo inegociável na minha vida e na sua vida. Nós temos alguns textos
que estão sugeridos na lição, como 1 João 5, Timóteo 2, Colossenses 3, 1 Coríntios 1, e eu gostaria que você, ao ler a apostila, lesse esses textos. E leia em voz alta, leia proclamando como decretos eternos. E que distribua na sua célula, que distribua com os irmãos, também o gráfico que já foi dado, de tal forma que você desafie a você mesmo e aos seus irmãos nós queremos trazer para a nossa vida pessoal, em um assunto pontual, em uma questão específica, em um dilema familiar, o que a Bíblia diz acerca disso. E mesmo que a minha alma, a minha mente questione, eu não estou entendendo, não estou aceitando, eu quero transformar a palavra de Deus em uma autoridade sobre a minha vida. Não porque eu vou experimentar ver se dá certo, mas porque eu decidi crer que a Bíblia é a revelação de Deus, Jesus Cristo, para a minha vida. E eu, como um discípulo, eu não quero apenas receber um pedacinho do que Deus tem de bênçãos. Eu quero me tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu quero verdadeiramente viver a eternidade com Ele. 3 perguntas que eu gostaria que você respondesse para você mesmo, diante do Senhor, em oração, mas que também vocês compartilhassem entre vocês, no pequeno grupo, na célula, com a família. Primeiro é um fato pessoal que já revelou a autoridade da palavra como bênção na sua vida. Qual acontecimento, qual episódio, por mais simples que possa parecer, ele expressa que você tomou a palavra como autoridade e isso redundou em bênção para você? Será importante você testemunhar isso entre as pessoas. Segundo, um desafio pessoal que você tem de aplicar a palavra como autoridade. Talvez você tenha alguma dificuldade pessoal em ler, em estudar, em entender ou em obedecer. Não, eu já sei que é verdade, eu sei que eu preciso viver desse ou desse jeito, não consigo. Para que isso seja um motivo de oração para você mesmo diante do Senhor ou entre as pessoas que estão com você reunidas. Terceiro, um exemplo de como podemos ajudar uns aos outros a compreenderem a palavra e a praticarem a palavra do Senhor. Vocês podem discutir entre vocês e buscar do Senhor exemplos de como podemos ajudar uns aos outros a compreender. Como um culto, naquela instância de louvor, de adoração, traz do Espírito Santo que nos clareia. Como num culto, ao ouvir e nos expormos à palavra da pregação, como isso mexe conosco, como isso derrama sobre nós palavra profética. Como que num pequeno grupo, em casa, ao compartilhar, ou nas experiências pessoais, no dia a dia, no trabalho, na escola, nós podemos vivenciar isso daqui. Isso vai ser de extrema importância e muito frutífero para você e para o pequeno grupo. Eu queria terminar lendo com você os textos que estão lá ao final de cada lição. A ordem de Jesus, os frutos da obediência e as consequências de outros caminhos. O texto bíblico fala por si, e ele traz luz para as nossas vidas. Então, nesse assunto da autoridade da palavra, nós podemos ver em Mateus capítulo 5, verso 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Essa é uma palavra de Jesus acerca da Bíblia, dos ensinos, dos mandamentos, do que está escrito no texto sagrado. Agora, os frutos da obediência. Romanos capítulo 10, versos 16 e 17. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando eu e você decidimos que a Bíblia vai ser autoridade sobre nós, nós crescemos na fé. Em outras palavras, nós crescemos nas convicções, nas certezas que nos levam a lançar fora o medo, a insegurança, a dificuldade, a dúvida, nos levam a dar passos seguros que abrem as portas, que abrem os milagres, que nos levam a ver que Deus opera verdadeiramente. E terceiro, as consequências de outros caminhos.
Em 1 João, capítulo 2, verso 4, nós lemos: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Leia a apostila, leia a lição, leia esses textos bíblicos, compartilhe com as pessoas à sua volta, sua família, seus irmãos, no pequeno grupo, na célula, na igreja, no final do culto, ou por telefone com alguém que você tem acesso, e deixe que a palavra seja autoridade e edifique sua vida. Essas lições estão todas disponíveis no site www.projetoadoradores.org.br e que você possa crescer, ser edificado ao estudar e ao caminhar como um discípulo de Jesus.